A primeira coisa que você precisa ter em mente é que todo mundo irá passar pela imigração. Independente de quem você seja, de qual país você esteja vindo, você vai passar por imigração. Todo mundo que entra em um novo país precisa passar pela imigração e precisa conversar com o oficial e o convencê-lo de que você preenche todos os requisitos para fazer aquela viagem. Esse momento costuma ser um dos mais temidos por todos os viajantes. É onde você vai ter ali a resposta de fato se a sua viagem vai ser ou não um sucesso. Ficar nervoso nesse momento é comum, é natural, é normal e os agentes de imigração sabem disso. O que você não pode fazer é exagerar nesse nervosismo. E aqui vão algumas dicas para que você consiga ter sucesso nesse momento. Muito além de ter a documentação exigida, de ter todos os requisitos preenchidos para entrar no país, a sua postura nessa hora da entrevista da imigração vai contar muito. Tudo que você faz nesse momento conta muito para o oficial entender se você realmente é um viajante legítimo para entrar naquele país. Por isso, nunca se afobe muito, não chegue com muita ansiedade, não chegue entregando milhares de documentos numa pasta gigante para o oficial. Entregue somente o necessário, seu passaporte, a passagem de retorno, seu comprovante de acomodação ou carta-convite, por exemplo. E depois, os outros documentos que você tenha, como comprovante de renda, como comprovante de trabalho, ou uma carta de férias, ou uma carta da faculdade, algo nesse sentido, você só vai mostrar para o oficial se ele te perguntar sobre isso. Lembre-se que menos é mais. Se você mostra algum documento que ele não tenha falado ou não tenha te pedido, isso pode gerar na cabeça dele um questionamento. Ele pode falar um monte de coisa para você ali, começar a te perguntar um monte de coisa que você não esteja preparado para responder. Então, menos é mais. Só entregue aquilo que é essencial para a sua viagem. Passaporte, comprovante de acomodação e a passagem de retorno. O resto, você tem que ter os documentos, você tem que ter tudo aquilo em mãos, mas só entregue se o oficial te perguntar. Só responda e só mostre aquilo que te for questionado. Menos é mais, lembre-se sempre disso. Quando você chegar na imigração, os oficiais, obviamente, sempre vão estar falando a língua do país que você está. Então, por exemplo, se você chega nos Estados Unidos ou na Inglaterra, eles vão estar falando inglês. Se você chega na Alemanha, alemão. Na Espanha, espanhol. Em Portugal, português. Esse detalhe é bem importante. Caso te façam alguma pergunta que você não entenda por conta de ser uma língua que você não domina, pare tudo e peça a ajuda de um tradutor. Muitas vezes você pode acabar respondendo sim para algo que era para responder não, ou não para algo que era para responder sim, justamente por não conseguir entender 100% do que o oficial está te perguntando. E pode ficar tranquilo, não tem problema nenhum. Todas as imigrações têm alguém para traduzir, ou eles vão ligar para alguém para que faça as perguntas para você em português, por exemplo, e você consiga responder, ou vai talvez demorar um pouquinho mais para vir um tradutor e poder conversar pessoalmente com você. Mas não tem problema, isso não vai ser um empecilho para você entrar no país ou algo assim. É algo absolutamente normal. Você não é obrigado a falar inglês ou falar a língua daquele país que você está entrando. O que você precisa é responder com calma e o mais assertivo possível. Então, não entendeu a pergunta, pare tudo e peça a ajuda de um tradutor. Uma dica talvez que também te ajude, seja você usar o Google Tradutor, por exemplo. Muitos oficiais respondem você, se você clicar ali no Google Tradutor, fazer ali a resposta e entregar para ele. Se o oficial for bem gente boa, ele vai te responder e a entrevista vai seguir normalmente dessa forma. Nós nunca sabemos qual vai ser realmente as perguntas que o oficial vai lhe fazer, porque depende muito de cada situação. Mas algumas delas são perguntas de praxe, que você com certeza vai ter que responder toda vez que estiver passando pela imigração. Por exemplo, qual o motivo da sua viagem, se você conhece alguém que mora no país que você está visitando, quanto de dinheiro você está trazendo para essa viagem, quanto tempo você pretende ficar nesse país, qual a sua profissão no Brasil, no que você trabalha no Brasil, quem pagou pela sua viagem, quanto a sua viagem custou. E existem mais algumas outras perguntas, como por exemplo, qual companhia aérea você está viajando, se você comprou sua viagem por agência de viagem, se comprou sozinho. Pergunta essas que todo viajante legítimo sempre vai saber responder. Então bota isso na sua cabeça. O que a imigração vai te perguntar, vai te questionar, é para ver se realmente faz sentido aquilo que você está falando. E muitas vezes eles podem te fazer a mesma pergunta de 20 formas diferentes. E você sempre tem que dar a mesma resposta. Uma coisa muito importante que você precisa ter na ponta da língua é sobre o que você deseja fazer no país de destino. Lembre-se que você sempre tem que convencer o oficial de imigração que você é um viajante legítimo para entrar naquele país e
que você realmente vai fazer aquilo que você está dizendo ali que vai fazer, como turismo, por exemplo, ou fazer intercâmbio. Por exemplo, se você está indo para morar no país, mas vai entrar como turista, você precisa convencer a imigração que realmente é um turista legítimo. E lembre-se que todo turista sempre sabe o que vai fazer no país. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você vai viajar para o Rio de Janeiro e está planejando essa viagem para o Rio de Janeiro o ano todo. Pagou passagem, pagou acomodação. Naturalmente, você vai ver tudo que você quer visitar no Rio de Janeiro. Como que faz para ir para o Pão de Açúcar, como faz para ir para o Cristo Redentor, se é mais barato ir de Uber, ir de táxi, pegar transporte público. Tudo isso é o que se espera de um viajante que está entrando a turismo em qualquer país. Se você está indo para Londres, por exemplo, você precisa saber o que vai fazer. Vai visitar o Big Ben, vai andar de metrô, se vai olhar a Tower Bridge, se vai para Lisboa, se vai andar de barco em Lisboa, ou se vai visitar museu. Tudo isso você precisa ter na ponta da língua. Uma dica muito bacana que você pode fazer é um roteiro de viagem. Por exemplo, dia 1 eu vou visitar tal coisa, dia 2 eu vou para tal lugar. E assim você vai conseguir decorar tudo aquilo que você vai fazer. Sempre lembre desse exemplo que eu dei do Rio de Janeiro. Se você vai para um país a turismo, se você vai entrar dizendo que está fazendo turismo, o mínimo que se espera de você como viajante é que você saiba tudo que você vai fazer naquele país. Você empenhou seu gasto nisso, você gastou, você pagou para isso, né? E muitas vezes a viagem é bem cara e eles sabem disso. O oficial de imigração sabe que a viagem foi cara. Então o mínimo que ele espera de você é que você tenha na ponta da língua tudo aquilo que você vai fazer no país. Várias vezes nós já recebemos pessoas na agência que tiveram sua entrada recusada em diversos países por conta disso, porque a imigração questionou, vem cá, mas o que você vai fazer aqui no país? O que você quer visitar aqui no país? A pessoa travou e não soube responder. Isso é o mínimo que se espera de você como um turista. O que você vai visitar no país? Outra coisa que pode acontecer, e é normal, você não precisa ficar nervoso, é talvez o oficial não entender direito ali o que você está falando ou não ser convencido de primeira que você realmente está fazendo uma viagem legítima àquele país e acabar pedindo para você aguardar um tempo na tão temida salinha de imigração. Isso acontece e é normal, mas fica tranquilo que a maioria dos nossos clientes que vai para a salinha de imigração depois conseguem sair normalmente e entrar no país. A salinha de imigração, esse nome, né, popular que a gente chama de salinha de imigração, nada mais é do que uma sala onde os oficiais pedem para os viajantes esperarem para aqueles viajantes que não ficou bem claro o que eles estão indo fazer no país ou quando eles querem confirmar alguma coisa, como por exemplo, se realmente a sua reserva de hotel é verdadeira, se existe aquela reserva, se a sua carta convite é de verdade, se o seu amigo ou seu parente vai estar te esperando realmente, e para isso às vezes demora um pouquinho mais. Então talvez você vai ter que ficar esperando ali um pouquinho para que eles possam checar todas essas informações para ver se realmente é verdade tudo aquilo que você está falando. Por isso que é tão importante você seguir à risca tudo que aprendeu até aqui, sobre carta convite, sobre comprovante de acomodação, sobre a passagem de retorno, porque qualquer coisa que você faça errado nesse meio, você pode colocar a sua viagem em risco. Agora digamos que você chegou na imigração e não obteve sucesso. Você vacilou em alguma coisa de todo esse planejamento, não seguiu alguma coisa que a gente comentou até aqui e acabou não conseguindo entrar. O que vai acontecer nesse momento? Vou te explicar. Toda vez que você não consegue entrar no país, que você tem a sua recusa ali na imigração, o primeiro passo, a imigração vai te falar sobre isso, né? Falar que infelizmente você não conseguiu entrar no país. E vai te dar uma carta explicando os motivos dessa recusa. Eles não podem simplesmente falar, olha, você não vai entrar e deu, a decisão é essa. Não, eles vão te dar uma carta explicando os motivos. Você não vai poder entrar porque você não conseguiu falar o que você foi visitar. Você não vai entrar porque talvez o seu parente que te deu a carta convite não soube explicar melhor sobre o vínculo de vocês. Sempre vai haver algum motivo. Nesse momento, a imigração vai te comunicar, você vai ficar retido, não detido, você não fica preso, mas você vai ficar retido até um próximo voo para o Brasil. Esse próximo voo para o Brasil, às vezes pode demorar 1, 2, 3 dias, porque depende ali da companhia aérea que você veio para ter disponibilidade de assentos para você poder retornar para o Brasil. Algo muito importante também para dizer é que a companhia aérea só tem responsabilidade de te trazer até o primeiro destino do Brasil. Então, por exemplo, se você mora em Goiânia, eles vão te trazer até Guarulhos, geralmente, ou até o Rio de Janeiro, que são aeroportos que são maiores no Brasil. E dali, até chegar na sua cidade, como Goiânia, nesse exemplo, você vai ter que se virar sozinho, vai ter que comprar uma passagem. Então isso é algo que você precisa já ter em mente.
Mas eu tenho certeza que se você seguir todos os passos até aqui e fizer um belo planejamento, você vai conseguir obter sucesso na imigração. Nesses 3 anos que a gente tem agência de viagens, já tivemos mais de 98% dos casos com sucesso dos nossos clientes. E aqueles que não tiveram sucesso sempre deixaram de seguir algum passo de todo esse planejamento que você viu até aqui. Caso você tenha tido essa recusa e não tenha conseguido obter sucesso na imigração e não tenha entrado no país, você pode tranquilamente retornar ao Brasil e tentar novamente. Não existe um prazo que você precise esperar para tentar de novo entrar no país. E lembre-se que cada imigração é única. Então você talvez hoje não consiga entrar, mas amanhã consiga. Então, se não deu certo, volte ao Brasil, estude novamente, planeje tudo novamente, dessa vez de uma forma melhor, porque você já teve a experiência e pode tentar tranquilamente entrar de novo no país. Mas como eu já comentei com você, eu tenho certeza que se você seguir todos esses passos até aqui, você vai conseguir ter sucesso na imigração. Mas você precisa ter tudo muito bem planejado nos mínimos detalhes. E é aí que nós também entramos. Muito além de você fazer esse curso, de você planejar toda a viagem, você ter uma boa assessoria durante todo esse processo é fundamental. Nós já ajudamos mais de 2.000 brasileiros a irem para o exterior, em diversos países, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Austrália, Áustria, Espanha, Itália, diversos países. Então é muito importante que você tenha toda essa assessoria para poder te responder alguma pergunta, alguma dúvida, checar se os seus documentos estão certos, poder te ajudar no que falar para a imigração. Então, muito além de ter todo esse planejamento, essa assessoria é fundamental para que você tenha sucesso na sua viagem. Se você assistiu todo esse curso e chegou até aqui, eu tenho certeza que nós conseguimos te tirar diversas dúvidas e que você está com a mente muito mais aberta para enfrentar esse momento que é um dos mais temidos por todos os viajantes, o tão temido momento de passar pela imigração. E para que você tenha realmente todas as suas dúvidas sanadas, eu te convido a conversar com o meu time. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer informação que você queira mais, pode entrar em contato com a gente ou pelos comentários aqui desse vídeo ou até mesmo pelo Instagram, pelo WhatsApp. Eu e meu time estamos disponíveis sempre para te ajudar a finalmente tirar seu sonho do papel, para que você tenha sucesso independente de qual seja seu destino em qualquer lugar do mundo. Tô te esperando aqui.